O desaparecimento dos irmãos Wellen e Jack Sullivan é até hoje lembrado como um dos casos mais perturbadores e enigmáticos envolvendo crianças em idade escolar. Em um dia que começou absolutamente comum, a rotina da família se transformou em uma tragédia que mobilizou vizinhos, policiais e até autoridades federais. Lily tinha 7 anos e Jack apenas 5. Eram filhos de um casal de classe média que vivia em um pequeno subúrbio conhecido pela tranquilidade e pela sensação de segurança. As crianças frequentavam uma escola primária próxima, adoravam brincar no quintal e eram descritas por vizinhos como educadas e cheias de energia. Ellen gostava de desenhar e tinha o hábito de carregar sempre um caderno de rabiscos coloridos. Jack, por sua vez, era fascinado por carrinhos e podia passar horas alinhando-os em fileiras perfeitas. Para os pais, os irmãos eram inseparáveis. Onde estava um, o outro não demorava a aparecer. Era uma manhã ensolarada de primavera quando tudo aconteceu. A mãe levou as crianças até a escola, como de costume. Ellen e Jack foram vistos entrando juntos no prédio escolar por volta das 8h15. Testemunhas confirmam que participaram normalmente das aulas naquela manhã. Às 12h30, horário em que os alunos saíam para o recreio, Ellen e Jack estavam brincando no pátio com colegas. A cena parecia corriqueira, risadas, jogos e o barulho infantil típico. No entanto, quando o sinal para retornar à sala tocou, as duas crianças simplesmente não voltaram. Inicialmente, professores imaginaram que poderiam estar atrasados, escondidos ou distraídos em algum canto da escola. Equipes começaram a procurá-los nos banheiros, corredores e salas vazias. Nada. Minutos depois, quando perceberam que não havia sinal dos irmãos em lugar nenhum, acionaram a direção. Às 13h15, a escola ligou para os pais. O pânico começou. A mãe, que trabalhava em casa naquele dia, correu para a escola achando que encontraria os filhos assustados em algum canto. O que encontrou foi uma cena caótica. Professores nervosos, alunos assustados e policiais, já chegando para iniciar buscas. Algumas crianças relataram ter visto Ellen e Jack perto do portão lateral da escola durante o recreio. Esse portão, que deveria estar trancado, estaria destrancado naquela manhã. Segundo relatos, uma van branca teria sido vista estacionada nas proximidades, mas nenhuma criança conseguiu descrever claramente quem estava dentro dela. Esses testemunhos se tornaram cruciais, embora confusos, já que a idade das testemunhas dificultava a precisão das informações. A polícia local foi acionada imediatamente. Em menos de 2 horas, viaturas já percorriam o bairro, helicópteros sobrevoavam a região e cães farejadores foram levados ao local. Os cães seguiram o cheiro das crianças até o portão lateral, mas, dali em diante, a trilha desaparecia possivelmente porque os irmãos foram colocados em um veículo. O bairro, até então considerado pacato, mergulhou em uma atmosfera de medo. Portas foram trancadas, pais correram para buscar seus filhos na escola e rumores começaram a se espalhar. No final da tarde, emissoras locais já transmitiam ao vivo do portão da escola. O desaparecimento de 2 crianças tão pequenas em pleno recreio era algo que chocava até os repórteres mais experientes. Fotos de Ellen e Jack começaram a circular em jornais e programas de televisão. Em poucas horas, seus rostos já estavam em todas as telas da cidade. Os pais, em entrevistas emocionadas, imploravam para que qualquer pessoa com informações ajudasse a encontrar os filhos. A mãe, chorando, segurava o caderno de desenhos da filha, enquanto o pai exibia o carrinho preferido de Jack diante das câmeras. Essas imagens tocaram profundamente a opinião pública e ampliaram a mobilização. No mesmo dia, centenas de voluntários se uniram para procurar pelas crianças. Grupos de busca foram organizados em florestas, rios e estradas próximas.
Igrejas abriram as portas para servir de base para voluntários, e até empresas locais doaram lanternas, rádios e suprimentos. O desaparecimento deixou de ser apenas um caso policial, tornou-se uma causa comunitária. À medida que a noite caía, o clima de desespero só aumentava. Não havia qualquer sinal de Willie e Jack. Nenhum pedido de resgate, nenhuma pista concreta além da possível van branca. Para os pais, cada hora parecia um pesadelo interminável. Eles se recusavam a sair da escola, como se, de alguma forma, os filhos pudessem aparecer de repente. O dia que começou como qualquer outro terminou como o mais sombrio da vida da família Sullivan. A rotina escolar de Willie e Jack se transformou em um mistério angustiante que colocaria à prova não apenas a força da família, mas também a capacidade da comunidade e das autoridades de enfrentar o inexplicável. O que parecia impossível em um ambiente seguro, duas crianças desaparecerem em plena luz do dia havia acontecido, e as consequências seriam sentidas por muito tempo. O desaparecimento de Willie e Jack Sullivan se transformou, em poucas horas, em uma verdadeira mobilização social. A cada minuto que passava sem notícias, o clima de pânico se espalhava pela cidade e a solidariedade da comunidade se tornava mais visível. A busca pelos irmãos não era apenas uma investigação policial. Era uma corrida contra o tempo, movida pela esperança de que eles ainda estivessem vivos. Ainda no primeiro dia, a polícia local declarou o caso como desaparecimento de alto risco, descartando rapidamente a hipótese de fuga voluntária, já que se tratava de duas crianças pequenas. Isso significava que recursos extras seriam empregados desde o início. Foram montados postos de comando ao redor da escola e nas principais entradas e saídas da cidade. Viaturas percorriam ruas e estradas vicinais, helicópteros com câmeras térmicas sobrevoavam a região e cães farejadores eram usados para rastrear qualquer sinal dos irmãos. O portão lateral destrancado tornou-se o ponto central das buscas. Ali, cães confirmaram a presença das crianças até certo ponto, mas a trilha desaparecia abruptamente. Para os investigadores, isso reforçava a hipótese de que Willie e Jack haviam sido colocados em um veículo. Em paralelo, a comunidade se organizou de forma espontânea. Em poucas horas, centenas de voluntários estavam vasculhando bosques, margens de rios e terrenos baldios. Muitos deixaram seus trabalhos para participar das buscas, outros doaram suprimentos como lanternas, coletes refletivos, rádios e até comida para manter os grupos em atividade. Igrejas e centros comunitários funcionaram como bases de apoio, fornecendo abrigo, alimentos e coordenação logística. Era um esforço coletivo impressionante, que mostrava como a tragédia havia unido todos em torno de um objetivo: encontrar Willie e Jack. As equipes de televisão, que inicialmente noticiaram o desaparecimento como mais um caso policial, rapidamente transformaram a história em manchete nacional. As imagens dos rostos sorridentes das crianças, exibidas ao lado de brinquedos e cadernos, sensibilizavam o público em todo o país. Programas de auditório, rádios locais e até jornais internacionais começaram a repercutir o caso. Quanto mais pessoas soubessem, maior a chance de que alguma pista útil surgisse. Enquanto isso, os pais viviam um pesadelo. Acampados na escola desde o primeiro dia, recusavam-se a descansar. A mãe repetia diante das câmeras: "Se alguém os levou, por favor, devolva meus filhos. Eles só são crianças. Não têm culpa de nada." O pai, por sua vez, mantinha o carrinho preferido de Jack no bolso e dizia que só descansaria quando pudesse devolvê-lo ao filho. Essas cenas emocionaram milhões de telespectadores e aumentaram a comoção nacional. As primeiras 48 horas trouxeram dezenas de relatos de avistamentos. Pessoas ligavam para a polícia dizendo ter visto uma van branca em estradas próximas ou até em cidades vizinhas. A maioria dessas pistas se mostrou falsa, fruto do pânico coletivo,
mas cada uma era investigada minuciosamente. Além disso, vizinhos relataram ter visto um homem desconhecido rondando a escola dias antes do desaparecimento. O retrato falado feito a partir dessas descrições foi divulgado para a imprensa, mas ninguém conseguiu identificá-lo de imediato. Na segunda noite após o desaparecimento, a comunidade organizou uma vigília em frente à escola. Centenas de pessoas se reuniram com velas acesas, rezando pela volta das crianças. Cantores locais interpretaram músicas em homenagem a Ellen e Jack, e a cena foi transmitida ao vivo para todo o país. A comoção gerada por esses eventos trouxe ainda mais voluntários e pressionou as autoridades a intensificarem os esforços. Para impedir que as crianças fossem levadas para fora da região, a polícia montou barreiras em estradas. Carros eram parados, bagageiros revistados e motoristas interrogados. O trânsito ficou caótico, mas a maioria dos cidadãos aceitava as medidas, entendendo a gravidade da situação. Apesar do esforço, nenhum sinal concreto dos irmãos foi encontrado. Com o passar dos dias, o entusiasmo inicial começou a dar lugar ao cansaço. Voluntários exaustos voltavam para casa, alguns frustrados por não encontrar nada. A polícia, mesmo com todos os recursos empregados, enfrentava a frustração de não avançar. Ainda assim, a família e os apoiadores mantinham a esperança. O simples fato de tantas pessoas estarem envolvidas já era uma demonstração de solidariedade que dava forças para continuar. As primeiras buscas por Ellen e Jack Sullivan transformaram uma cidade pacata em um cenário de mobilização e desespero. Comunidade, imprensa e autoridades estavam unidos em torno de um mesmo objetivo, mas o silêncio das evidências tornava tudo ainda mais angustiante. Era como se as crianças tivessem simplesmente desaparecido no ar. A cada noite sem respostas, crescia a pergunta que todos temiam: e se nunca mais voltassem? À medida que os dias se transformaram em semanas, o desaparecimento de Ellen e Jack Sullivan deixou de ser apenas um drama local e se tornou um caso nacional. Com a pressão da mídia, da comunidade e da própria família, a polícia intensificou as investigações, mas logo se viu envolvida em um emaranhado de teorias, contradições e linhas de investigação que, em muitos momentos, mais confundiam do que esclareciam. Dada a gravidade do caso e o risco de se tratar de um crime interestadual, o Polícia Federal norte-americana foi acionado para apoiar as investigações. Agentes federais chegaram à cidade trazendo recursos avançados, incluindo especialistas em perfis criminais, análise de rastros digitais e coordenação de buscas interestaduais. Esse reforço trouxe esperança, mas também aumentou a pressão. Agora, o desaparecimento dos irmãos Sullivan não era apenas uma tragédia local. Era uma questão de segurança nacional. Desde o início, uma das principais pistas foi a suposta van branca vista perto do portão lateral da escola. Diversas pessoas afirmaram ter visto veículos semelhantes, mas nenhum registro oficial conseguiu confirmar a presença exata de uma van suspeita no horário do desaparecimento. Centenas de vans brancas foram inspecionadas, motoristas interrogados e veículos periciados. Apesar do esforço, nenhum indício concreto ligava os automóveis a Ellen e Jack. Alguns investigadores começaram a questionar se a van realmente existia ou se não passava de uma ilusão coletiva alimentada pelo pânico. Três suspeitos principais surgiram durante as primeiras semanas. Um homem solitário que vivia próximo à escola e tinha histórico de comportamento estranho com crianças. Ele foi interrogado e sua casa revistada, mas nada foi encontrado. 2. Um ex-funcionário da escola, demitido meses antes por conduta inadequada. Apesar de levantar suspeitas, tinha álibi sólido no dia do desaparecimento. 3. Um motorista interestadual que passava frequentemente pela região e tinha ficha criminal. Seu caminhão foi inspecionado, mas não havia sinal das crianças. Cada suspeito parecia promissor em algum momento, mas todos acabaram descartados por falta de provas. Uma das grandes frustrações das autoridades foi a ausência de câmeras de segurança.
Diferente dos dias atuais, a escola e a vizinhança não contavam com sistemas robustos de vigilância. Isso impedia que houvesse registros visuais do que aconteceu no portão lateral. A falta de imagens concretas deixou o caso dependente de testemunhos muitas vezes contraditórios e pouco confiáveis, especialmente porque grande parte vinha de crianças da mesma idade que Ellen e Jack. Com o passar do tempo, os investigadores começaram a trabalhar com a hipótese de que o desaparecimento havia sido planejado. O fato de o portão lateral estar destrancado, aliado à possibilidade de uma van estar esperando no local, indicava que alguém poderia ter estudado a rotina da escola. Essa teoria sugeria que os irmãos haviam sido observados por dias, talvez semanas, antes do crime. Para os pais, essa ideia era ainda mais assustadora. Significava que alguém havia se infiltrado silenciosamente no cotidiano da família. Enquanto isso, a mídia cobrava resultados. Manchetes acusavam a polícia de incompetência e destacavam o sofrimento da família. Programas de transmissão vertical faziam reconstituições dramatizadas do desaparecimento, aumentando a comoção pública, mas também criando novas ondas de especulações e boatos. A cada nova reportagem, surgiam ligações com pistas e supostos avistamentos. A maioria não passava de informações falsas ou confusas, mas todas precisavam ser investigadas, consumindo tempo e recursos. As tensões entre a polícia local e a Polícia Federal norte-americana também vieram à tona. Enquanto os federais insistiam em seguir linhas de investigação baseadas em perfis criminais e estatísticas, os policiais locais defendiam a importância de depoimentos da comunidade. Essa falta de alinhamento gerava atrasos e contradições na condução do caso. Com o passar das semanas sem avanços significativos, o otimismo inicial começou a se desgastar. Os voluntários foram voltando à rotina, os repórteres se deslocaram para novas pautas e até os recursos policiais começaram a diminuir. Para a família, era desesperador perceber que a atenção pública estava diminuindo, enquanto a ausência de Ellen e Jack continuava insuportável. O terceiro capítulo do desaparecimento dos irmãos Sullivan mostrou como investigações de alta pressão podem se perder em meio a teorias conflitantes, falta de provas concretas e contradições entre autoridades. O caso, que no início parecia ter pistas claras, o portão aberto, a van branca, testemunhos iniciais, agora se transformava em um enigma cada vez mais difícil de decifrar. A pergunta permanecia: teriam Ellen e Jack sido levados por alguém conhecido ou por um estranho meticuloso? Se nas primeiras semanas após o desaparecimento de Ellen e Jack Sullivan, a mídia parecia ser uma aliada na busca, à medida que o tempo avançava, o relacionamento entre imprensa, autoridades e familiares tornou-se cada vez mais complexo e doloroso. A exposição constante trouxe atenção nacional, mas também mergulhou os pais em um turbilhão emocional que intensificava o sofrimento diário. Nos dias iniciais, o papel da mídia foi fundamental para mobilizar a opinião pública. Fotos sorridentes das crianças estampavam jornais, televisões e sites. Programas de rádio transmitiam descrições físicas, incentivando qualquer pessoa com informação a entrar em contato. Essa visibilidade ajudou a multiplicar voluntários nas buscas, aumentou a vigilância em estradas e motivou pessoas em cidades distantes a relatarem possíveis avistamentos. Para a família, cada reportagem representava uma esperança renovada. Quanto mais pessoas soubessem do caso, maior a chance de encontrar pistas. No entanto, essa relação positiva começou a mudar quando a história deixou de ser apenas notícia e passou a ser um espetáculo de audiência. Com o passar das semanas sem resultados, programas de transmissão vertical começaram a explorar teorias cada vez mais dramáticas. Alguns apresentadores insinuavam que os pais poderiam estar envolvidos, repetindo um padrão visto em outros casos famosos. Outros traziam especialistas que criavam narrativas sem qualquer base real, mas que mantinham o público preso às telas. O desaparecimento dos irmãos Sullivan
antes tratado como tragédia coletiva, começava a se transformar em entretenimento mórbido. Para os pais, a pressão midiática foi devastadora. Eles eram constantemente solicitados para entrevistas, mesmo quando não tinham novidades a oferecer. Muitas vezes, eram confrontados com perguntas invasivas, como: você acha que seus filhos ainda estão vivos? Houve algum problema no casamento antes do desaparecimento? Essas perguntas não apenas reforçavam a dor, mas também geravam uma sensação de julgamento público. O pai, que inicialmente falava com firmeza diante das câmeras, começou a se recusar a dar entrevistas. A mãe, por outro lado, ainda acreditava que expor seu sofrimento poderia sensibilizar possíveis sequestradores. Mas cada aparição pública a deixava mais fragilizada. Em determinado momento, rumores sobre a família começaram a circular em programas sensacionalistas. Pequenas contradições nos depoimentos, comuns em situações de estresse, eram interpretadas como sinais de culpa. O fato de o portão lateral da escola estar aberto gerou especulações sobre descuido parental ou até conivência. Embora a polícia nunca tenha considerado seriamente os pais como suspeitos, o julgamento público foi cruel. Essa pressão levou o casal Sullivan ao limite. Discussões passaram a ser frequentes, e houve relatos de que chegaram a considerar a separação. A tragédia que já os havia destruído emocionalmente agora ameaçava também a união da família. Com o tempo, a mídia nacional começou a reduzir a intensidade da cobertura. Novos casos surgiam e ocupavam espaço nos noticiários. O rosto de Ellen e Jack, antes onipresente, agora aparecia apenas em datas específicas, como aniversários ou vigílias organizadas pela comunidade. Esse abandono midiático aumentou a sensação de isolamento dos pais, que sentiam que o mundo havia seguido em frente, enquanto eles permaneciam presos no mesmo dia da tragédia. Apesar do desgaste, a comunidade local continuava oferecendo apoio. Vizinhos organizavam eventos para arrecadar fundos destinados a manter as buscas, e igrejas promoviam correntes de oração. Esses gestos, embora reconfortantes, não conseguiam preencher o vazio deixado pela ausência das crianças. Especialistas em saúde mental, convidados por programas de transmissão vertical ou pela própria polícia, explicavam o que os pais estavam vivendo: um luto suspenso. Sem corpos, não havia como encerrar o ciclo de perda. Sem respostas, a esperança nunca morria totalmente. Esse estado psicológico era agravado pela pressão pública. Para o Sullivan, cada dia era uma montanha-russa de emoções. Da esperança ao desespero, da raiva à exaustão. O quarto capítulo do desaparecimento dos irmãos Sullivan mostrou que a mídia pode ser tanto uma aliada quanto uma inimiga. Se, no início, sua força mobilizou uma comunidade inteira, com o tempo ela também se tornou fonte de especulação, julgamento e desgaste emocional. Para os pais, a exposição constante trouxe mais dor do que conforto. Eles continuavam a lutar pela memória dos filhos, mas agora enfrentavam não apenas o silêncio das respostas, mas também o barulho das câmeras e dos microfones. O caso seguia sem solução, e a cada dia a pergunta se tornava mais insuportável: o que realmente aconteceu com Ellen e Jack Sullivan? O desaparecimento de Ellen e Jack Sullivan continua sendo lembrado como uma das histórias mais misteriosas e dolorosas envolvendo crianças em idade escolar. Décadas se passaram desde aquele dia ensolarado em que os irmãos não voltaram do recreio, mas as marcas deixadas pelo caso permanecem vivas na memória da comunidade, da família e até de investigadores que dedicaram anos a buscar respostas. Para os pais, o desaparecimento representou um ponto de ruptura definitivo. Eles jamais conseguiram superar a perda, vivendo em uma mistura de esperança e desespero que corroeu sua vida pessoal. Com o tempo, decidiram se mudar da cidade, incapazes de conviver com os locais que lembravam constantemente os filhos. Em entrevistas raras, mencionavam que cada criança vista na rua era um lembrete doloroso de Ellen e Jack.
O casamento sofreu impactos profundos. Embora tenham permanecido juntos por muitos anos, a relação carregava o peso do trauma. A ausência de um desfecho claro impediu qualquer possibilidade de elaboração do luto. Na cidade onde tudo aconteceu, o caso alterou profundamente a percepção de segurança. O portão lateral da escola, antes apenas um detalhe cotidiano, tornou-se símbolo de vulnerabilidade. Após o desaparecimento, novas políticas foram implementadas, câmeras de vigilância foram instaladas, portões passaram a ser monitorados e protocolos de segurança escolar foram revisados. Professores e pais se tornaram muito mais vigilantes, e a ideia de que uma cidade pequena era automaticamente um lugar seguro foi para sempre destruída. As vigílias em memória de William e Jack continuaram por anos. Mesmo quando as buscas já haviam sido encerradas oficialmente, a comunidade fazia questão de lembrar os irmãos, acendendo velas e mantendo vivo o apelo por justiça. O caso também deixou um legado na forma como a mídia cobre desaparecimentos infantis. Críticas sobre o sensacionalismo e o julgamento precipitado da família geraram debates intensos em jornais e universidades. Estudiosos da comunicação passaram a usar o caso Sullivan como exemplo de como a imprensa pode, ao mesmo tempo, ajudar e prejudicar investigações. A necessidade de equilibrar visibilidade com responsabilidade jornalística ganhou força, resultando em códigos de ética mais rígidos em algumas redações. Apesar de todos os esforços, várias perguntas permanecem em aberto. Quem abriu o portão lateral naquele dia? A van branca realmente existia ou foi apenas uma confusão coletiva? Se houve um sequestrador, agiu sozinho ou fazia parte de uma rede maior? As crianças ainda poderiam estar vivas em algum lugar, mesmo anos depois? Cada uma dessas questões atormenta a memória coletiva, alimentando teorias de conspiração, documentários e fóruns online. Alguns acreditam que os irmãos foram levados por alguém conhecido, outros defendem a tese de sequestro para exploração criminosa. Nenhuma hipótese foi confirmada. Nos últimos anos, com o desenvolvimento de tecnologias como bancos de DNA e inteligência artificial aplicada a envelhecimento facial, autoridades reabriram investigações esporadicamente. Retratos atualizados de como William e Jack poderiam parecer hoje circularam nas redes sociais, reacendendo breves esperanças. Essas iniciativas mantêm viva a possibilidade de que, mesmo sem um desfecho imediato, algum dia surja uma pista concreta que explique o que aconteceu. O desaparecimento dos irmãos Sullivan ultrapassou os limites da cidade e se tornou um símbolo maior. Movimentos de proteção à infância citam o caso como exemplo de vulnerabilidade em ambientes escolares. Políticas públicas de segurança em escolas de todo o país foram inspiradas direta ou indiretamente pela tragédia. Além disso, famílias de outros desaparecidos encontraram nos pais de William e Jack um ponto de apoio. Eles se tornaram ativistas, participando de palestras, campanhas e eventos dedicados a dar visibilidade a casos semelhantes. O caso William e Jack Sullivan é, antes de tudo, uma história de silêncio. Silêncio no momento em que as crianças desapareceram do recreio, silêncio nas respostas da investigação, silêncio no coração dos pais que nunca souberam a verdade. Mas esse silêncio ecoa até hoje, lembrando que algumas perguntas permanecem sem resposta e que a luta por justiça, mesmo quando parece impossível, nunca deve ser abandonada. O legado do caso não está apenas nas medidas de segurança implementadas ou nos debates sobre a mídia. Está, sobretudo, na memória de duas crianças que desapareceram em plena luz do dia e cuja ausência continua a ensinar sobre fragilidade, solidariedade e persistência.